Fala, rapaziada, beleza? Vamos aqui pro nosso terceiro exercício. Sair um pouco aí do lado da matemática pesada e hoje vamos falar um pouquinho mais de física, beleza? Ó, seja V1 a velocidade da luz no ar e V2 a velocidade da luz na água, de acordo com o princípio de Fermat, um raio de luz viajará de um ponto A no ar para um ponto B na água por um caminho ACB, que minimiza o tempo gasto. Beleza. A gente deu uma relação e pediu para você provar isso, né? Onde θ1 é o ângulo de incidência, θ2 é o ângulo de refração, e ele fala que essa é a equação de Néel-Descartes, beleza? Cara, então, a gente vai usar esse vídeo aqui para falar um pouco sobre esse princípio de Fermat aqui que ele próprio enunciou, né? O princípio de Fermat, que o raio de luz, ele sempre assume um caminho onde o tempo ele é minimizado. Então, a gente vai provar a lei de Néel-Descartes, que, na verdade, é uma solução do princípio de Fermat para o caso de uma refração, beleza? Bom, primeiro vamos entender, cara, o que é esse princípio de Fermat? O princípio de Fermat é o princípio que garante que a luz, entre dois pontos, quando a luz quer chegar de um ponto A até um ponto B, ele não vai tomar necessariamente a menor distância, ele vai tomar o menor tempo. Aí você fala, pô, Lucas, se eu tenho um ponto A aqui e um ponto, se eu tenho um ponto A aqui e um ponto B aqui, eles estando no mesmo plano, né, se eu quero chegar de um ponto A ao ponto B, a menor distância é sempre uma reta. Sim, né, você até aprende isso no princípio de propagação retilínea da luz. Beleza, quando eu tenho dois pontos aqui no mesmo plano e tal, sem nenhum espelho, sem nenhuma lente ou sem nenhuma mudança de meio, realmente o tamanho de menor tempo é o tamanho de menor distância também, beleza? Pô, a luz não ia fazer um negócio desse, a luz não ia fazer um negócio desse, jamais, né? Ela segue esse caminho de linha reta. Contudo, todavia, existem casos, como o da refração, como a gente vai ver, que o menor caminho não necessariamente significa no menor tempo gasto. A gente vai chegar lá. Então vamos pensar, por exemplo, que eu tenho um espelho aqui. Vamos aplicar esse princípio de Fermat para a reflexão no espelho plano, por exemplo, que é a reflexão mais simples que a gente conhece. Cara, dado um espelho aqui, imagina que eu queira saber qual que é o caminho que a luz faz para sair do ponto A para chegar nesse ponto B. Porque tem vários caminhos possíveis, né? Tem infinitos caminhos possíveis. Não sei se você concorda comigo. Por exemplo, a luz ela pode vir aqui, né? Dar só uma quebradinha aqui e pum, vir para cá. Ou seja, ela andou esse tanto aqui. Beleza. Mas tem outro caminho que a luz pode fazer também. Por exemplo, vamos pegar de azul aqui. Pô, a luz ela pode vir aqui, né? E dar uma outra quebradinha aqui. Beleza? Pode ser também. Ah, Lucas, a luz ela pode vir aqui e vir aqui. Pode também, né? Tem várias possibilidades. Mas qual raio de luz é o verdadeiro? Porque a luz só faz um desses trajetos, ela não faz todos. Então, como é que a gente determina qual que é o menor trajeto entre esses pontos A e B? A gente usa uma malandragem, né? Ao invés de a gente usar esse ponto B aqui no mesmo plano, vamos assim dizer, desse ponto A gente vai jogar ele para trás do espelho. Não, a gente não faz isso bastante quando a gente fala de reflexão de espelho plano, a imagem está atrás do espelho e tal. Então, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai pegar esse ponto B aqui, e vai refletir ele sobre a mesma distância para trás do espelho aqui. Beleza? Então, deixa eu só... Ó. Então, esse ponto B ele vai estar aqui, ó. Vou chamar ele de B'. Aí agora, ignora o espelho, finge que não tem o espelho. Qual seria o caminho de menor distância entre esses pontos A e B'? Pô, seria uma linha reta. Né? Pensando que eu estou aqui sem mudança de meio, qual seria o menor caminho de todos? Uma linha reta. Vou até botar de amarelo aqui para ficar bonitinho. Seria essa linha reta aqui. Pô, Lucas, só que o espelho existe, né? Então esse raio de luz aqui que você está falando, ele é fictício. É verdade, esse raio de luz aqui ele não existe. Como tem um espelho, o que a luz faz? Ela vai e vai refletir no espelho. Ou seja, ela vai atingir o ponto B aqui. Pô, maneiro, legal. E o que isso garante pra gente, cara? Isso garante aquela lei da reflexão. E vocês tanto decoram lá no ensino médio. É o quê? Cara, esse ângulo aqui de incidência
ele vai ser igual ao de reflexão. Então, o ponto de menor distância, o caminho de menor distância que conecta esses pontos A e B através desse espelho plano é o caminho tal que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E por que esses ângulos são iguais? Pô, porque aqui ó, eu tenho dois triângulos semelhantes. Ó. Consegue perceber que esse triângulo pontilhado e esse triângulo aqui são semelhantes? Porque aqui eu tenho um lado em comum, eu tenho ângulo em comum, beleza? E esses tamanhos aqui são os mesmos, né? Aqui, vamos supor que eu andei 2 metros. Cara, eu rebati esses 2 metros para cima. Eu peguei esse cara ó, e joguei para cima. Então aqui continua sendo 2 metros. Então eu tenho um lado, um ângulo e um outro lado igual. Então eu tenho dois triângulos semelhantes. Ou seja, e esses triângulos não são só semelhantes, né? Como eles dividem lados iguais, ou seja, esse lado é igual a esse, qual que é a razão de semelhança entre esses triângulos? Então eles são triângulos congruentes. Então tudo nesses triângulos é igual, os lados e os ângulos. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulozinho aqui, beleza? Ah, beleza, show de bola. E esse ângulo aqui por si só? Cara, esse ângulo aqui por si só, ele também tem que ser igual. Porque, pô, se você traça aqui essa perpendicular aqui, ó, tá? Você traça aqui essa perpendicular aqui, você também forma triângulos semelhantes, beleza? Então, cara, se você tem esses dois ângulos iguais, esse segmento igual a esse segmento aqui, isso implica que esse ângulo de incidência seja igual a esse ângulo de reflexão, beleza? Eu tenho aqui também dois triângulos semelhantes, mas também são dois triângulos congruentes porque esse tamanho é igual a esse tamanho aqui. Perfeito. Então, aplicando o princípio de Fermat na reflexão, eu consigo determinar que o caminho de menor tempo entre os pontos A e B através da reflexão nesse espelho é o ponto tal que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Maravilha. Pô, mas eu poderia aplicar isso para outros exemplos. Por exemplo, a refração. O que acontece na refração? É um problema bem parecido com a reflexão, só que tem um problema. A gente tem uma mudança de meio. E quando existe uma mudança de meio, existe uma mudança de velocidade. Ou seja, a luz, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui no ar e na água, mas podem ser quaisquer dois meios, beleza? Ar e água. O que significa isso? Cara, a luz ela se movimenta muito mais rápido no ar do que na água. Tranquilo? Ou seja, esse problema aqui é como se fosse... Pensa comigo. Imagina que você é um maratonista. Maratonista não, um cara de triatlo, né? Então você tem que correr uma certa distância aqui e você tem que nadar depois. Mas você tem que chegar desse ponto A aqui até esse ponto B, cuja distância entre eles é fixa. Então, deixar isso claro que a distância entre eles fixa. Aí tu se pergunta, pô, cara, o que eu tenho que fazer aqui para chegar lá no menor tempo possível? Porque você quer ganhar a prova, né? Então o que você vai fazer? Pô, Lucas, eu corro mais rápido do que eu nado. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou eu vou correr até aqui e vou nadar até aqui. Pô, só que você andou uma distância muito grande correndo. Será que esse é o tempo de menor tempo? O caminho, o percurso de menor tempo? Pô, não sei. Tá, Lucas? Eu andei daqui até aqui e nadei daqui até aqui. Parabéns, tu é um maluco, né? Se eu te falei que você corre mais lento do que você nada, a não ser que você seja o Michael Phelps, né? Esse caminho aqui certamente não é o de menor tempo. Lucas, já sei. Caminho de menor tempo é aquele de linha reta. Então, se eu pegar esses dois pontos e unir para uma linha reta, pronto. Amassei, cheguei lá. Cara, não, né? Por quê? Porque você nada mais lento do que corre. E, pô, você está correndo distâncias iguais e nadando distâncias iguais. Então, é óbvio que você não está no menor tempo. Significa que existe um caminho ideal aqui. Existe um caminho ideal. E qual que é esse caminho ideal? Sei lá, a gente vai descobrir, né? Vai descobrir. É isso que fundamenta o princípio da refração de luz, o princípio da lei de Snell. Cara, qual que é esse caminho perfeito? Onde é que a luz aqui vai bater, por exemplo? Porque aqui ela vai mudar de velocidade. Beleza, então vai existir um ponto perfeito onde essa luz vai incidir, tranquilo? E ela vai quebrar aqui de forma a atingir o B no menor tempo possível. E você percebe, existe uma diferença de angulação quando eu traço aqui uma reta normal, né? Aqui, por exemplo, vai ter um θ1, ou θ de incidência, e aqui vai ter um outro ângulo
θ2. Então, basicamente a pergunta é, cara, qual que é o menor tempo, qual que é o caminho de menor tempo que a luz que a luz vai encontrar nesse caminho e que, consequentemente, ela vai fazer. Lembrando que no ar ela tem uma velocidade maior e na água uma velocidade menor, mas podem ser quaisquer dois meios. E aí, para isso, a gente pode definir aqui rapidinho o índice de refração. O que é o índice de refração? Ele é uma razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Ou seja, quanto maior esse índice de refração, significa que o meio ele oferece mais resistência para a luz possível. Porque o C é uma quantidade o C é uma quantidade finita. Então, se eu estou dividindo por um valor cada vez menor de velocidade, ou seja, a minha velocidade está diminuindo cada vez mais, significa que o meu N está aumentando. Ou seja, o meu meio está fazendo com que a luz tenha mais trabalho para se movimentar no meio dele. Então, por exemplo, você tem o índice de refração da água, você tem o índice de refração do vidro, você tem o índice de refração da glicerina, né, que promovem dificuldades diferentes para os meios para a luz se propagar. Então, a gente vai usar esse conceito aqui para destrinchar isso aqui melhor. Beleza, então voltando para o problema inicial, cara. Eu quero saber qual que é esse caminho perfeito que a luz tem que seguir, beleza? Então vamos lá. Beleza. Então, dado dois pontos fixos aqui, A e B, aonde que esse raio de luz ele tem que incidir aqui para que esse tempo seja minimizado? Ou seja, eu basicamente estou perguntando para você, cara, que distância x desse meu ponto inicial esse raio ele tem que incidir para que essa distância seja mínima? E, se esses dois pontos eles têm uma distância fixa entre si, se daqui até aqui é x, daqui até aqui é quanto? É L menos x, beleza? L menos x. Então, cara, vamos equacionar quanto tempo demora para a luz sair do ponto A e chegar até o ponto B. Então, vamos dividir em dois pedaços. O primeiro passo é no meio de índice de refração N1, pode ser o nosso ar, não tem problema. Cara, quanto que é o tempo que demora para ele sair de A e chegar até aqui? Bom, se ele andou D1, o tempo é distância sobre a velocidade. Né? Distância sobre a velocidade vezes o tempo, e a luz não se propaga com velocidade constante, então a gente pode usar essa equaçãozinha bem simples. Então, quanto que é o tempo que ele vai demorar andando com velocidade V1? Vai ser a distância que ele andou D1 dividido por V1. Beleza. E a distância para sair daqui e chegar até o ponto B? É análogo, né? Só que agora o que aconteceu? Mudou a velocidade. Então, eu vou ter distância 2 sobre velocidade 2. Beleza? Tá bom. E agora, cara? E agora é que a gente pode fazer o seguinte. Como que eu acho essa distância 1 e essa distância 2 em função de x e L menos x, né? Que x é a minha variável. Eu vou aplicar um Pitágoras aqui, ó. Posso usar esse triangulinho aqui, ó. Esse triangulinho aqui. O que esse triangulinho aqui diz? Ele diz que D1 é a raiz, ou seja, a hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, né? Então, isso aqui é x ao quadrado mais... Lucas, é verdade, tem um cateto aqui. Vai importar? Não. Você vai perceber que não, mas a gente vai chamar de h. X ao quadrado mais h ao quadrado dentro da raiz quadrada. Beleza, esse é o meu D1. E o meu D2? O meu D2 eu vou usar esse triangulinho aqui, ó. Esse cateto aqui é L menos x e esse cateto aqui, vou chamar de h'. Tranquilo? Então esse D2 aqui é a raiz de L menos x ao quadrado mais h' ao quadrado. Beleza. Então, substituindo isso na minha expressão do tempo aqui, eu vou ter que o ΔT é igual a D1, que é essa raiz aqui, dividido por V1, mais o D2, que é essa raiz aqui, dividido por V2. Beleza, tá ficando bonito. Por quê? Porque, cara, eu tenho uma equação aqui de tempo que está relacionando o x, que é essa coordenada que me interessava no momento. Lucas, h vai mudar? Cara, o h é claro que ele vai mudar a distância, né? Se eu pegar um ponto A mais alto, mas eu estou fixando o h, né?
É como se eu tivesse fixado o h e fixado essa distância entre esses dois pontos. Qual que é o menor caminho possível? Pô, claro, se eu mudo o h, eu vou mudar a distância, mas aí eu teria fixado um novo h, beleza? Então, você tem que perceber que esses parâmetros são fixos. O que eu estou querendo saber mesmo é o x. O x, independente se eu mudo ou não o h, eu vou ter que encontrar um x que otimize esse trajeto. É aquele problema de otimização clássica de derivadas. Eu tenho que montar uma função em relação a outra variável, vou ter que derivar e vou ter que igualar a zero. Esse vai ser nosso princípio aqui, beleza? Então você percebe, cara, essa equação aqui é como se eu estivesse montando um ΔT de x, beleza? E é claro que esse ΔT vai depender de x, porque aonde que vai ser esse ponto aqui que a luz vai atingir e vai dar essa quebradinha? Isso vai influenciar no tempo de trajeto. E eu quero que esse tempo de trajeto ele seja o mínimo possível. Pô, se ele é o mínimo possível, eu tenho que derivar essa expressão aqui e fechou, beleza? Aí, cara, bom, já está montada a equação. Você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, você pode tirar o mínimo aqui e tal. Eu acho que eu não vou tirar o mínimo, não. Eu vou derivar na lata aqui mesmo. Então, qual que é a ideia aqui? Só escrevendo. Para essa função ΔT de x ser máxima, como é que eu posso garantir que ela seja mínima? Desculpa. Como é que eu posso garantir que ela seja mínima? Cara, eu vou derivar essa expressão e vou igualar a zero. Assim eu estou otimizando essa função. Tranquilo? Então, beleza. Então, vou pegar essa meu ΔT'. Então, beleza. Ó, 1 sobre V1 é uma constante. E eu tenho que derivar x ao quadrado mais h ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Como é que é, né? Ó, x ao quadrado mais h quadrado elevado a meio. Beleza? Qual que é a derivada disso daqui? Lembra? Isso aqui é uma regra da cadeia. Eu tenho uma função composta. Eu tenho u elevado a meio. Então, qual que é a derivada de alguma coisa elevado a meio? U é meio vezes essa coisa elevado a meio menos 1. Quanto que é meio menos 1? Menos meio. Perfeito. É menos meio. Tá. Só que eu não posso parar por aí, né? Porque eu tenho uma função aqui dentro. Então, eu tenho que multiplicar pela derivada da função de dentro. Qual que é a derivada de x ao quadrado em relação a x? É 2x. Mais a derivada de h quadrado em relação a x. Pô, zero, né? O h ele não varia em relação a x. Ele é um parâmetro fixo que eu fixei no início do problema. O meu h é genérico, ele é um valor. Ah, beleza, não é uma variável. Entendi. Então, qual que é a derivada? Zero. Então, simplesmente ficou um 2x aqui, né? Então, qual que é a derivada desse cara, né? E que é elevar a menos meio mesmo? Elevar a menos meio é inverter a fração e tem isso daqui. Tranquilo? Só relembrando direitinho. Então, qual que é a derivada da raiz de x quadrado mais h quadrado? É 1 sobre 2. Tá? 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais h ao quadrado vezes a derivada da função de dentro, que é 2x. Maravilha. E agora, mesma coisa para esse cara daqui. Qual que é a derivada da raiz de alguma coisa? Ou é 1 sobre 2, primeiro tem 1 sobre V2, né? 1 sobre V2, vezes a derivada desse cara é 1 sobre 2 raiz de L menos x ao quadrado mais h' ao quadrado, vezes a derivada do cara de dentro. Agora, ó, eu tenho que derivar um cara de dentro que é um pouquinho diferente. Né? Quem que é o meu cara de dentro? É L menos x ao quadrado mais h' ao quadrado. Então eu tenho que fazer a derivada desse cara. Esse cara aqui é uma função de x. Então qual que é a derivada dele? É 2 vezes L menos x. Beleza? 2 vezes L menos x. É isso mesmo? 2 vezes L menos x vezes a derivada de dentro. Que é quanto? Derivada de L em relação a x, zero. Derivada de menos x em relação a x é menos 1. Então, isso daqui dá menos 2. Tranquilo, beleza. Ótimo. Então, a derivada do cara que eu tenho que multiplicar é quem? É menos 2 vezes L menos x. Tranquilo? Então, fechei as derivadas aqui. Agora eu vou só reescrever isso aqui de uma maneira mais bonita, fazer umas simplificações e tal. Então, ó, o que dá para simplificar aqui? Esse 2 morreria com esse 2 aqui. Esse 2 também morre com esse 2, então eu posso reescrever essas operações da seguinte forma. 1 sobre V1 vezes x sobre a raiz de x ao quadrado mais h ao quadrado, mais 1 sobre V2
vezes menos, né? Aqui tem um menos. Menos L menos X dividido para raiz de L menos X ao quadrado mais a galinha ao quadrado. Só que, beleza, eu derivei. Só que qual que é o caso que me importa? Cara, o caso que me importa é o caso de otimização. É o caso onde essa derivada aqui... Aí o que acontece aqui? O caso que me interessa é quando esse cara é igual a zero. Tá? Então, pô, eu vou isolar esses dois caras. Desse lado eu vou ter esse carinha aqui. Eu tenho esse carinha aqui. É igual a esse carinha aqui. Ele não estava negativo, eu posso somar ele de ambos os lados da equação. E beleza. Você demonstrou a lei de Snell. A lei de Snell é isso aqui. Aí tu fala, caraca, calma aí. Não, calma aí. Pô, a lei de Snell tem seno, e pô, aí tem um x sobre raiz de x ao quadrado, mais ao quadrado. Calma, calma, meus amigos. Olha só. Usa aqui o seno de θ1. Quem que é o seno de θ1? Seno de θ1 é o cateto oposto x, dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o d1. Pô, só que quem que é d1? d1 é a raiz de x ao quadrado mais h ao quadrado. E quem que é o seno de θ2 aqui? O seno de θ2, ele é o cateto oposto, que é esse cara aqui, beleza? Que é o L menos x, tranquilo. Então é L menos x. Dividido pela raiz quadrada de quem? De, adivinha, de D2, que por sua vez é L menos x ao quadrado mais a galinha ao quadrado. Então, né, esses termos feios para cacete aqui, esse termo aqui é o seno de θ1. É o seno de θ1. Beleza. E esse cara aqui é o seno de θ2. Pô, maravilha. Então, reescrevendo de uma maneira melhor, eu posso escrever o seguinte, que 1 sobre V1 vezes o seno de θ1 é igual a 1 sobre V2 vezes o seno de θ2. Né? É claro, você pode escrever dessa forma aqui, sendo θ1 é proporcional a V1 e tal, pode escrever também, não tem nenhum problema. Porque assim, você pode escrever dessa forma aqui, seno θ1 sobre V1 é igual a seno θ2 sobre V2. E quando eu tenho uma proporção, eu posso trocar termos assim numa diagonal sem problema nenhum, beleza? Ou seja, posso dizer que o seno de θ1 está para V1, assim como o seno de θ2 está para V2. Essa é uma das maneiras de escrever a lei de Snell. Mas agora eu vou escrever a lei que a galera costuma ver com mais facilidade. Né? Pô, V1 e V2 são as velocidades do meio. E nem sempre você tem isso, né? Não é um... É claro que é tranquilo conseguir com os dados, mas geralmente não faz muito sentido, ela não aparece assim. Aí é que a gente usa o índice de refração. O que é o índice de refração mesmo? O índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio. Então, pô, o que seria V1 aqui? O V1, isolando aqui, vai ser a velocidade da luz no vácuo dividido por quem? Por N1. Pô, e o V2? O V2 vai ser a velocidade da luz no vácuo dividido pelo índice de refração da luz naquele meio. Ou seja, eu posso usar essas equações aqui para brincar com isso. Então, ó, vai ficar seno θ1 sobre seno θ2 é igual V1. V1 é C sobre N1. Então, C sobre N1 dividido por C sobre N2. Vou repetir esse carinha aqui, ó. Então, aqui eu vou pegar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, né? Então, C sobre N1 vezes N2 sobre C. Corta aqui, então, N2 sobre N1. Beleza. N2 sobre N1. Agora, vê se isso aqui não é a lei de Snell que você conhece. N1 vezes o seno de θ1 é igual a N2, tá? É igual a N2 vezes o seno de θ2. E tá aí, ó. Nasceu, criança. Tá parido, filho. Tá parido. O gol do Gabigol saiu, hein? Infelizmente, mentira, mas tá aí, cara. Tá aí a lei de Snell. E, cara, vamos interpretar, agora que a gente entendeu o princípio da lei
do princípio de Fermat, vamos interpretar o que isso aqui está dizendo para a gente. Cara, essa equação ela contém todas essas operações que a gente fez de otimização. Então, o caminho de menor tempo é tal que, quando eu pego o índice de refração daquele meio e pego o seno desse ângulo aqui que ele faz com a normal, isso tem que ser igual ao produto desse seno do θ2 vezes o L2. Então, só existe um caminho de menor tempo, que é o caminho que a luz vai tomar, que é esse. Né? A luz não vai fazer isso aqui agora. Agora que a gente descobriu isso, a gente entendeu. Por que a luz não vai fazer isso aqui? A luz não vai fazer isso aqui porque eu fiz conta e provei que não sai. Beleza? Ah, Lucas, e a nossa hipótese lá de, pô, eu corro pra caramba, sou um Usain Bolt. Então eu vou correr até aqui e eu nado até aqui. Pum, beleza. Mas não, né? A gente viu que isso aqui não acontece. Por quê? Porque, cara, isso daqui não segue a lei de Snell. Não segue o princípio da otimização. Esse não é o tempo de menor trajeto. Beleza? O tempo de menor trajeto é você andar uma distância X específica, caminhando, e depois você nadar o restante. E quanto que é isso? Pô, vai depender da velocidade com que você anda, óbvio, vai depender obrigatoriamente do meio que você tá, e vai depender da velocidade que você nada. E da maneira como que você quebra aqui também, né? Porque, pô, você poderia vir aqui, por exemplo, se bem que daqui até aqui só tem essa possibilidade. Mas, por exemplo, você poderia quebrar daqui até aqui. E, pô, essa maneira aqui que você quebrou, né, não faz sentido de acordo com a lei de Snell. Ah, beleza. Então, show, cara. Tá aí provado a lei de Snell, a gente falou sobre o princípio de Fermat, a gente falou sobre bastante coisa. Então é isso. Até a próxima, né?